Hoje é sexta-feira, hoje é dia de Seu Direito aqui na TV Câmara, o seu canal 61.3 digital, que também é transmitido pelo canal 361.3 da Sky. Nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que tem desenvolvido um trabalho brilhante, notadamente na área da família. Nós vamos falar hoje com a promotora de justiça, a doutora Miralda Dias Dourado Lavor. A doutora Miralda fez o curso de Direito em Maringá. Depois, no mesmo ano, em 91, foi aprovada em concurso público para o Ministério Público de Minas Gerais. Está em Uberaba desde 1994. Neste meio tempo, ainda fez pós-graduação em Direito Processual pela Uniub e mestrado em Ciências Político-Jurídicas em Lisboa, isso mesmo, lá na Europa. Doutora Miralda tem desenvolvido um trabalho brilhante na vara de família em Uberaba. Nós vamos falar com ela daqui a pouquinho, mas antes disso eu preciso lembrar a você que você pode falar conosco pelo seu direito, @câmarauberaba.mg.gov.br ou pelo telefone 3318-1767. Doutora Miralda, muito bom tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no seu programa, especialmente para falar desses projetos da Promotoria de Família que são muito interessantes e muito importantes para a comunidade de Uberaba. E tem um projeto muito bacana do Conselho Nacional de Justiça, que a doutora Miralda foi, vamos chamar de coordenadora aqui na região, tem dado um efeito bacana, infelizmente mesmo, viu, doutora? Muita gente não sabe. Nós aqui do Seu Direito até agradecemos a doutora Dálida Fonseca, também, agora promotora aposentada, que nos contou isso e que chamou a atenção, que são oficinas justamente para tentar conscientizar os pais do mal que faz você virar um filho contra o outro, você criar constrangimentos dentro do próprio seio familiar, mesmo sendo uma família de pais separados. Esse projeto ganhou no terceiro lugar, né, doutora? No concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Nós te cumprimentamos e a gente quer que a senhora explique como que funciona, como são eleitas essas famílias, qual que é o resultado que a gente está conseguindo colher. Perfeito. Esse projeto, Alves, eu até agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando, porque é muito importante que todas as pessoas da comunidade saibam da existência dele. Quem estiver com processo de separação na justiça, processo de ruptura de relacionamento, processo de guarda, processo de visitas, alienação parental, alimentos, estiver em conflito, podem ser selecionados para participar desse projeto. A seleção é feita como? O próprio juiz do processo escolhe pela história. Pela história, mas a ideia é que com o tempo a gente consiga chamar todas as pessoas que estão passando por algum processo na justiça e que tenha filhos menores na família, na vara de família. Então a ideia, porque o projeto, o que ele visa? Ele visa orientar essas pessoas que estão em processo de ruptura a como passar por esse momento de reorganização da estrutura familiar, como passar por esse momento sem deixar tantos traumas para os filhos. Porque se concluiu o seguinte, a separação em si não é ela que provoca trauma hoje mais nas crianças, porque a separação já é uma realidade na sociedade. Muitos são os casais que se separam e têm novas uniões e separam de novo. Então, assim, isso já virou... os nossos filhos. Exato, isso já está meio que aceito. O que é prejudicial e que causa trauma é esse excesso de conflito entre os pais. Esse conflito constante que envolve os filhos e deixa os filhos fragilizados, doentes, emocionalmente abalados, despreparados e faz com que eles cresçam com sequelas. Isso é muito sério. Então esse projeto, ele foi criado pelo CNJ em 2013, o projeto piloto foi na cidade de São Vicente, e Litoral Paulista. Quem sistematizou esse trabalho foi uma juíza chamada Vanessa Alfiero, uma pessoa brilhante, e ela sistematizou todo esse trabalho em conjunto com as psicólogas da cidade dela, lá com 2 psicólogas, e formataram um material que foi colocado à disposição para o Brasil inteiro pelo CNJ. Então, o que consiste esse material? Cartilhas, slides e vídeos. Então, as famílias são convidadas pela justiça, o juiz escolhe os processos. Essa escolha, por enquanto, ela está sendo assim, cada juiz, nós temos 3 varas de famílias,
cada juiz escolhe 10 processos por mês. Então, são 30 famílias convidadas por mês para participar. De um montante em tramitação, ela tem noção? Ai, não tenho esse número agora para fornecer para você, mas, É uma por amostragem, exemplo, né? Esses 30. por exemplo, só de divórcio litigioso, nós temos uma média de 20 a 30 processos iniciais a cada mês. E de casamentos? Não dá pra saber, tenho, né? queria muito fazer essa estatística Vou para fazer, vou comparar. fazer e vou te mandar. Queria saber se está casando mais ou divorciando mais, porque nós estamos fazendo muitos divórcios, muitos. Então, é feita essa seleção dessas 10 pessoas e como que o juiz faz? Pela história do processo, ou ele simplesmente pega os processos iniciais como forma de trazer a prevenção para aquele caso que está começando ali na justiça e emite os convites. E os convites chegam para as famílias e as famílias comparecem na UFTM, que para colocar em prática nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E aí, no dia marcado, que é sempre num sábado à tarde, para não prejudicar o trabalho das pessoas, as famílias comparecem. Chegando lá... E elas comparecem? Nem todas, nem todas. Tem aumentado gradativamente. Por quê? Porque alguma pessoa vai, comenta com outra, eu fui e foi muito bom. Eu já vi pessoas chegando lá e falando assim, olha, eu vim, a minha irmã já veio e foi muito bom, então eu vim, sabe? Então, assim, essa história que vai se passando de boca em boca é muito importante, porque não todos vão, mas quem vai sai de lá satisfeito ou muito satisfeito. Nós temos pesquisa de avaliação até o mês de julho, quem compareceu deu 99% de satisfação. 1% apenas que ficou pouco satisfeito. Quem vai mais, a mãe ou o pai? Tá empatado. Mas eu não tenho essa estatística para você, mas eu acredito que vai um pouco mais de mãe, mas os homens também têm comparecido. Quem pratica mais alienação, o homem ou a mulher? Pelo fato de a mãe ficar mais com a guarda da criança, então ela tende a praticar mais a alienação parental. Embora os pais na visitação também praticam, ou seja, a criança vai para a visita e lá o pai começa a falar mal da mãe, começa a falar que a mãe está gastando dinheiro da pensão em outras coisas e nananã. Então, esses assuntos assim são todos tratados na oficina. E como que é feito isso lá? As pessoas são separadas em salas distintas. As crianças de 6 a 11 anos vão para uma sala. Os adolescentes de 12 a 17 para outra sala. O pai para uma outra sala, a mãe para uma outra sala. Mas a sala que ele fica é mista, de homens e mulheres. A gente só não deixa os ex-casais na mesma sala. Mas a sala é mista de homens e mulheres. As salas são mistas, né, de homens e mulheres. E aí ali durante quase 4 horas, a gente faz a orientação, exibe vídeos, slides, fazendo essa conscientização. E eles não, muitas vezes podem, às vezes, porque às vezes passa despercebido, perceber uma situação no filho que ele sozinho não conseguia enxergar, que era fruto disso. Que era fruto uma ação involuntária, talvez. Exatamente. É aí que a oficina entra, porque ela traz o despertar naquele pai. Nossa, eu não tinha pensado nisso, o que eu estou fazendo com o meu filho, porque lá nós mostramos pessoas que hoje já têm mais de 20 anos e falam em vídeo e mostram, olha, eu fui vítima de alienação parental, hoje eu sou isso, minha vida ficou muito difícil, e fala o sofrimento que foi, e o pai ou a mãe que está ali e assiste aquilo, ele pode até não admitir no momento, mas ele se conscientiza da importância dele se policiar e não fazer a mesma coisa. Seria mais ou menos o efeito do bullying, né? Seria mais ou menos, causa um trauma, assim, a longo prazo muito grande. Então, o efeito é muito bom. E as pessoas, ao sair da oficina, elas saem muito diferentes de quando elas entraram. A gente percebe, elas chegam lá assim um pouco desconfiadas e já perguntam, mas eu vou ficar na mesma sala que o meu ex? Aí a gente fala, não vai. Aí, conforme a oficina vai deslanchando e ele vai, às vezes, podendo falar alguma coisa, porque assim, a pessoa tem... psicólogos, né? Multidisciplinar? Não, na verdade, o trabalho não é terapêutico, o trabalho é educacional.
é de orientar mesmo. Então, de aprender. Então a orientação, ela toda já vem formatada do CNJ. Então as pessoas que estão ali são voluntárias do projeto, que nós selecionamos, nós capacitamos, mas elas não se identificam como psicóloga, como isso ou como aquilo, embora tenhamos, mas elas não estão ali na função de psicólogas, elas estão ali na função de voluntárias para ministrar aquelas orientações formatadas. Gente, adorei, vocês também gostaram com certeza, doutora. Parabéns, parabéns. O programa está à disposição da senhora para tudo aquilo que for de interesse da sociedade. A gente sabe que o seu trabalho é todo voltado, apesar de você receber, é um trabalho de dedicação enorme, né? Muito obrigada. Posso falar? Pode. Eu é que agradeço a oportunidade, né, de divulgar no seu programa esse trabalho bastante interessante criado pelo CNJ e que produz resultados efetivos mesmo, né, e a gente deixa aqui o recado para a população, para a comunidade, para os advogados, para as pessoas que têm amigos envolvidos em processos na justiça, que quando receberem um convite da justiça, que compareçam, porque não vão se arrepender. E um outro recadinho. Quem trabalha no sábado pode ganhar um relatório. Um comprovante de comparecimento para levar no trabalho, um comprovante do projeto. E uma outra questão que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que esse projeto ele funciona sem qualquer recurso, ele é totalmente com o trabalho de voluntários. E durante essa oficina, a gente tem que fornecer um lanche para os participantes, porque são 4 horas de duração e nós estamos com dificuldade de obter patrocínio para esse lanche. É um lanche simples, para em torno de 50 pessoas, e nós estamos com dificuldade. E temos crianças e temos adolescentes, nós não podemos deixar essas pessoas a tarde toda sem lanche. E nós não temos verba para isso. Então, a gente aceita ajuda de panificadoras ou alguma empresa daqui da cidade que queira cooperar. Não precisa mandar dinheiro, porque nós não queremos lidar com dinheiro. Só falar, olha, eu estou disposto a patrocinar o lanche de um sábado. Liga para a promotoria. São 40 pessoas mais ou menos? 50 pessoas, porque tem também a equipe, né? Nós temos alguns acadêmicos que fazem o apoio nosso lá na UFTM. Então, é um lanche simples, mas tem algum dinheiro. Então, assim, não dá para as mesmas pessoas ficarem bancando isso todo mês, né? Então, se alguém tiver e quiser colaborar, um mês, basta ligar na promotoria e falar, olha, o lanche do mês de agosto eu faço questão de pagar. E a gente combina. E quem quiser participar, quem quiser ser parceiro, liga para onde? Pode ser para a Promotoria de Justiça, o telefone lá é 33136142, pode falar com a Alessandra ou com a Eugênia. Vamos imaginar que alguém queira ser o patrocinador oficial. É possível que ele tenha alguma dedução no pagamento de imposto, ou a senhora não sabe? Dedução, eu acredito que não, mas ele poderia divulgar, de repente, se ele é um comerciante, entregar panfletos para fazer a divulgação. A gente pode mencionar o nome desse patrocinador em alguma ocasião, mas eu creio que essa questão do desconto não, porque em impostos, né, a vara da infância, né? Quer dizer, os recursos da infância e juventude é que vão. E como esse projeto não é dessa área, é da família, eu acredito que ele não teria essa isenção. Não, né? Mas o valor é pequeno. Você imagina refrigerante e salgadinho. E o resultado é enorme. Né? Eu digo assim, todo mundo, todo cidadão, ele tem que ter um compromisso com a sua cidade, com a sua sociedade. Porque quando você melhora uma relação ali, outra lá, você está plantando uma sementinha para a gente ter cidadão melhor. Para ter gente melhor, uma cidade formada de gente. É isso mesmo. E a gente quer nesse projeto poder transformar, e ele é capaz de transformar a realidade daquela famíliazinha ali, que teve um problema grave ali quando foi separar, porque foi traumática a separação, com traição e tal, mas a gente conseguiu, apesar disso, fazer com que esses filhos fossem preservados. Né? O pai foi alertado na oficina, a mãe foi alertada que não deve conversar na frente dos filhos sobre o processo, que não pode mandar recado, que não pode jogar o filho contra a mãe ou contra o pai. E isso são coisinhas pequenas. Separar a relação do casal com conjugalidade, maternal, com parentalidade. paternal. Exatamente, é conjugalidade com parentalidade. Uma coisa é diferente da outra. O que separou foi o casal. Então não pode, por mais que custe
Por mais que a pessoa deteste o outro, né, passe a ter uma raiva daquele outro, ela precisa se conscientizar de que foi o pai ou a mãe que ele escolheu para o filho. Exatamente. E aí ele tem que preservar isso, esse vínculo, dar ao filho a possibilidade de depois, lá na frente, escolher se o pai foi bom ou se foi mal, ou se a mãe foi boa ou se foi má. É deixar que o filho cresça tendo a convivência com ambos. E lá na frente, se ele falar, olha, o meu pai não foi legal comigo Uma quando eu relação era ele forme o seu juízo e que não a mãe ou o pai fique falando, olha, seu pai está fazendo isso, olha, sua mãe está fazendo aquilo. Então é isso, é deixar que o próprio filho siga o seu caminho e forme os seus juízos e faça as suas escolhas com tranquilidade. E a gente não acaba. Mas quando o pai não busca, ou a mãe não busca o filho para visitação... É uma dificuldade. Porque a senhora me disse, quer dizer, muita gente não quer entregar o filho para conviver com o pai. Mas a gente sabe também que é muito comum que o pai não vá é no muito horário comum. marcado e o menino fica lá esperando. É muito comum e isso gera assim, um estresse muito grande, porque o que acontece? Às vezes o pai não vai, aí a mãe não quer entregar na próxima visita. Então, o que a gente prega na oficina? Faz uma justiça paralela, né? Faz uma justiça paralela, exatamente. E o que a gente prega na oficina é o seguinte, existe uma visita, vamos cumprir. Vamos tentar chegar no horário marcado, que o seu filho está esperando. Deu uma complicação, avisa o filho, mas isso tem que ser exceção, não é todo fim de semana, olha, deu um imprevisto, meu filho, eu não vou poder ir, porque isso gera um sofrimento para a criança, porque ela fica esperando o pai buscar na visita, ou a mãe. Então, mas a experiência revela também... E vai tão mais além também, né, doutora? Me corrija se eu estiver errado. Porque vai o senso de responsabilidade desse menino que está em formação. Claro, quer dizer, eu posso chegar no compromisso na hora que eu quiser, eu vou se eu quiser. O sentimento de falar, nossa, me esqueceu de ser... Me esqueceu. Mas a gente coloca muito isso na oficina, que nós, pais, somos exemplos. Então, a forma como eu resolvo o meu conflito com o meu ex, por exemplo... Eu só resolvo meu conflito com baixaria, com bate-boca no portão ou chamando a polícia para fazer boletim de ocorrência. O meu filho vai crescer achando, a hora que eu tiver um problema ali na escola, eu vou dar uma pancada, eu vou fazer um bate-boca na escola. É isso que a gente procura mostrar, que o que você faz, você revela como exemplo para a criança. E a criança acaba resolvendo depois da mesma forma que o pai, inclusive com o próprio pai. Ele vai ter um conflito com o pai, ele vai resolver do mesmo jeito. É assim que funciona. É o exemplo que ele teve. Então a gente mostra isso é muito bacana. Agora, com relação à visita, só voltando um pouquinho, o que a gente tem percebido ao longo desses anos todos aí de profissão é que assim, é muito comum, às vezes, a mãe, porque a mãe tem aquele sentimento, eu estou falando bastante, né, Gê, mas é só mais um pouquinho. Nós estamos fazendo 2 programas. Então tá bom, então eu vou continuar, porque esse assunto é muito interessante e as pessoas precisam saber. É muito comum, acabou o relacionamento, separa, por exemplo, a mãe fica com a criança e o pai fica com direito de visita. Aí a primeira visita... A mãe fica com medo de entregar a criança por causa aquele sentimento natural de mãe. Eu não sei se ele vai sair com os amigos, eu não sei se ele vai beber, de vez em quando ele toma uma cervejinha a mais, e se ele tiver, e tudo mais. E aquela ansiedade da mãe, ela pega e inventa uma doença. O filho está com febre hoje, e às vezes a criança até está com febre, porque todo mundo fica abalado, a criança sente. E aí ela começa a botar empecilhos. Não, hoje eu vou na casa de não sei quem, hoje tem um aniversário e tudo mais. O que acontece? O pai desiste. Às vezes, esses pequenos obstáculos iniciais, aí gera a desistência do pai, e gera desistência aí, não forma a vinculação necessária, não desenvolve o afeto da criança pelo pai. Qualquer idade, o pai tem direito a levar a criança? Na verdade, o direito de visita não é direito do pai, é do filho. É direito do filho. Então, eu vou reformular. Independente da idade, o filho pode ser acompanhado pelo pai, levado, retirado, para um passeio, para dormir? Até os 18 anos, ele está sob o poder familiar. Então, ele é menor, ele tem que ir exercer o direito de visita dele. Mas a mãe é obrigada a abrir a casa para o pai entrar? Entrar na casa não existe essa obrigatoriedade, mas ele tem que receber com cordialidade e entregar a criança. O que a gente procura buscar nessas oficinas é isso, que você tem que ter com o seu ex
um mínimo de cordialidade, como se fosse um colega de trabalho, a gente fala Eu isso. brinco que a gente não dormiu com o inimigo 10 Mas anos. então, não dormiu com o inimigo 10 anos, então você tem que ter um mínimo de cordialidade, faça de conta que ele é um colega de trabalho, aquele que você não é muito simpatizante, mas você também não vai destratar. Então trate o seu ex com respeito para tratar aqueles assuntos importantes da criança. Então, não precisa receber com café e entrar dentro de casa, mas também não precisa, você não pode passar na porta da minha casa, se não existe as pessoas. A não ser, naturalmente, né, doutora? Nos Que casos de haja agressão, processo de agressão, de isso, distanciamento que garantido pela justiça. distanciamento, que também é uma coisa que precisa ser muito bem utilizada, não pode ser utilizada à toa, né? A Lei Maria da Penha, a mãe tem que ter muita consciência, ou o pai, em usar esse afastamento, que é um instrumento legal, mas que veio para ajudar nos casos efetivamente graves, de riscos, exatamente, de riscos. Então, às vezes, porque teve uma discussão no portão, começa a se fazer boletim de ocorrência, daqui passa dali, dali passa dali, e aí vem uma medida protetiva. Então, assim, às vezes o pai nem é agressivo. Estado, né? O pai nem é agressivo, às vezes é o nervoso do pai, o nervoso da mãe. As pessoas, quando ficam nervosas, elas falam coisas que não querem, né? Então, precisa de ter um controle, né, nessa hora. É muito difícil, é muito difícil. E não é dizer que essa oficina vai resolver o problema, mas pelo menos lançar sementes para sensibilizar as pessoas, isso eu acredito que Isso consiga. pode ser ampliado para reunião de pais em escolas? Não seria um bom público independente? Porque todo mundo pode casar e todo mundo pode descasar. E aí dentro disso me vem mais uma curiosidade, eu sou leiga, naturalmente, embora separada, com 4 filhos, uma relação, meus meninos não percebem. Ótimo. Super tranquilo, graças a Deus. Excelente. Mas pode existir essa alienação parental com pais casados? Pode existir dentro da própria casa, embora não estejam separados, pode existir. A vida até mais efetiva, né? Todo dia. Todo dia. Pode existir entre avós, os avós falando do pai para o filho, avós paternos falando da mãe, avós maternos. Não seria um bom caminho, então, levar esse projeto para as escolas, para as reuniões de pais? Existe uma ideia embrionária lá em São Vicente, onde foi implantado o projeto piloto, mas eu confesso que ainda não fui atrás disso, porque Ou casar isso com a concessão de benefícios, tipo Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Gás, é tanta bolsa, né? Poderia, mas o que acontece? A estrutura para fazer isso, ela é aparentemente simples, mas ela requer um preparo das pessoas que vão passar essas orientações, porque você pode ter pais que vão se revoltar na hora, vão falar alguma coisa. Então, enfim, tem que ser pessoas preparadas. Nós temos que ter, projetor, multimídia. Custo, né? Estrutura e pessoal. É a estrutura, né? Então por isso que eu ainda... O Estado não está bancando nem esse aí, está sendo como voluntário, isso me deixa muito triste, porque é um projeto que o Estado, enquanto, não estou falando Estado de Minas Gerais, é Estado, Brasil, prefeituras, Estado mesmo, tudo Estados da Federação, tudo tinham que abraçar esse projeto e bancá-lo com a qualidade que ele merece. Porque isso é prevenção. Porque boas ideias têm bons resultados também, mas... Exatamente. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, o ano passado, baixou uma recomendação, que é a recomendação 050/2014, a todos os tribunais, recomendando que adotem essas oficinas como política pública de prevenção e resolução de conflitos familiares. E é assim que tem que ser visto. Então, assim, existe a vontade da gente ampliar, mas por enquanto nós estamos caminhando só com os processos da justiça e depois, mais para frente, a gente pode até pensar em ampliar. Atualmente, a gente está querendo ampliar para mais de uma oficina por mês com uma outra instituição, que eu não sei se poderíamos falar o nome da instituição. Se está fazendo bem para a sociedade, pode falar. A Universidade de Uberaba está formando uma parceria também com o curso de Direito e Psicologia, e nós vamos fazer uma capacitação de outros professores da instituição que vão trabalhar nesse projeto. Aí nós vamos tentar fazer 2 oficinas por mês para abranger um número maior de processos. Que maravilha, estou torcendo por isso. Doutora, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui de novo no nosso programa. Com certeza, toda vez que a senhora vem aqui, enriquece e esclarece e, de repente, faz as pessoas que estão lá em casa pensar, né, na escolha do pai, na escolha do parceiro, na proteção à gravidez, no cuidado com os mais velhos, com seus pais, enfim, com a família, né? Mesmo dentro de um novo conceito
de família que a gente tem aprimorado a cada dia mais. Mas é preciso responsabilidade, na verdade, para se conviver com o outro, mesmo que o outro lhe seja tão próximo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa Sorte para você nos seus trabalhos aqui. Muito obrigada. Obrigada. E tem um projeto muito bacana do Conselho Nacional de Justiça, que a doutora Miralda foi, vamos chamar de coordenadora aqui na região, tem dado um efeito bacana, infelizmente mesmo, viu, doutora? Muita gente não sabe, nós aqui do Seu Direito até agradecemos a doutora Dálida Fonseca, também, né, agora promotora aposentada, que nos contou isso e que chamou a atenção, que são oficinas justamente para tentar conscientizar os pais do mal que faz você virar um filho contra o outro, você criar constrangimentos dentro do próprio seio familiar, mesmo sendo uma família de pais separados. Esse projeto ganhou no 3º lugar, né, doutora? Num concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Nós te cumprimentamos e a gente quer que a senhora explique como que funciona, como são eleitas essas famílias, qual que é o resultado que a gente está conseguindo colher. Perfeito. Esse projeto, Alves, eu até agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando, porque é muito importante que todas as pessoas da comunidade saibam da existência dele. Quem estiver com processo de separação na justiça, processo de ruptura de relacionamento, processo de guarda, processo de visitas, alienação parental, alimentos, estiver em conflito, podem ser selecionados para participar desse projeto. Como a seleção funciona? É feita como? O próprio juiz do processo escolhe pela história, mas a ideia é que com o tempo a gente consiga chamar todas as pessoas que estão passando por algum processo na justiça e que tenha filhos menores na família, na vara de família. Então a ideia, porque o projeto, o que ele visa? Ele visa orientar essas pessoas que estão em processo de ruptura a como passar por esse momento de reorganização da estrutura familiar, como passar por esse momento sem deixar tantos traumas para os filhos. Porque se concluiu o seguinte, a separação em si não é ela que provoca trauma hoje mais nas crianças, porque a separação já é uma realidade na sociedade. Muitos são os casais que se separam e têm novas uniões e separam de novo. Então, assim, isso já virou... Os nossos filhos. Exato, isso já está meio que aceito. O que é prejudicial e que causa trauma é esse excesso de conflito entre os pais. Esse conflito constante que envolve os filhos e deixa os filhos fragilizados, doentes, emocionalmente abalados, despreparados e faz com que eles cresçam com sequelas. Isso é muito sério. Então esse projeto, ele foi criado pelo CNJ em 2013, o projeto piloto foi na cidade de São Vicente, e Litoral Paulista. Quem sistematizou esse trabalho foi uma juíza chamada Vanessa Alfiero, uma pessoa brilhante, e ela sistematizou todo esse trabalho em conjunto com as psicólogas da cidade dela, lá com 2 psicólogas, e formataram um material que foi colocado à disposição para o Brasil inteiro pelo CNJ. Então, o que consiste esse material? Cartilhas, slides e vídeos. Então, as famílias são convidadas pela justiça, o juiz escolhe os processos. Essa escolha, por enquanto, ela está sendo assim, cada juiz, nós temos 3 varas de famílias, cada juiz escolhe 10 processos por mês. Então são 30 famílias convidadas por mês para participar. De um montante em tramitação, ela tem noção? Ai, não tenho esse número agora para fornecer para você, mas
É uma por amostragem, exemplo, né? Esses 30. por exemplo, só de divórcio litigioso nós temos uma média de 20 a 30 processos iniciais a cada mês. E de casamentos? Não dá pra saber, tenho, né? eu queria muito fazer essa estatística fazer para e vou comparar. trazer e vou te mandar. Queria saber se está casando mais ou divorciando mais, porque nós estamos fazendo muitos divórcios, muitos. Então, é feita essa seleção dessas 10 pessoas e como que o juiz faz? Pela história do processo, ou ele simplesmente pega os processos iniciais como forma de trazer a prevenção para aquele caso que está começando ali na justiça e emite os convites. E os convites chegam para as famílias e as famílias comparecem na UFTM, que para colocar em prática nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E aí, no dia marcado, que é sempre num sábado à tarde, para não prejudicar o trabalho das pessoas, as famílias comparecem. Chegando lá... E elas comparecem? Nem todas, nem todas. Tem aumentado gradativamente. Por quê? Porque alguma pessoa vai, comenta com outra, eu fui e foi muito bom. Eu já vi pessoas chegando lá e falando assim, olha, eu vim, a minha irmã já veio e foi muito bom, então eu vim, sabe? Então, assim, essa história que vai se passando de boca em boca é muito importante, porque não todos vão, mas quem vai sai de lá satisfeito ou muito satisfeito. Nós temos pesquisa de avaliação até o mês de julho, quem compareceu deu 99% de satisfação. 1% apenas que ficou pouco satisfeito. Quem vai mais, a mãe ou o pai? Tá empatado. Mas eu não tenho essa estatística para você, mas eu acredito que vai um pouco mais de mãe, mas os homens também têm comparecido. Quem pratica mais alienação, o homem ou a mulher? Pelo fato de a mãe ficar mais com a guarda da criança, então ela tende a praticar mais a alienação parental. Embora os pais na visitação também praticam, ou seja, a criança vai para a visita e lá o pai começa a falar mal da mãe, começa a falar que a mãe está gastando dinheiro da pensão em outras coisas e nananã. Então, esses assuntos assim são todos tratados na oficina. E como que é feito isso lá? As pessoas são separadas em salas distintas. As crianças de 6 a 11 anos vão para uma sala. Os adolescentes de 12 a 17 para outra sala. O pai para uma outra sala, a mãe para uma outra sala. Mas a sala que ele fica é mista, de homens e mulheres. A gente só não deixa os ex-casais na mesma sala. Mas a sala é mista de homens e mulheres. As salas são mistas, né, de homens e mulheres. E aí ali durante quase 4 horas, a gente faz a orientação, exibe vídeos, slides, fazendo essa conscientização. E eles muitas vezes podem, às vezes, porque às vezes passa despercebido, perceber uma situação no filho que eles sozinhos não conseguiam enxergar, que era fruto disso. Que era fruto disso. De uma ação involuntária, talvez. Exatamente. É aí que a oficina entra, porque ela traz o despertar naquele pai. Nossa, eu não tinha pensado nisso, o que eu estou fazendo com o meu filho, porque lá nós mostramos pessoas que hoje já têm mais de 20 anos e falam em vídeo e mostram, olha, eu fui vítima de alienação parental, hoje eu sou isso, minha vida ficou muito difícil, e fala o sofrimento que foi, e o pai ou a mãe que está ali e assiste aquilo, ele pode até não admitir no momento, mas ele se conscientiza da importância dele se policiar e não fazer a mesma coisa. Seria mais ou menos o efeito do bullying, né? Seria mais ou menos, causa um trauma, assim, a longo prazo muito grande. Então, o efeito é muito bom. E as pessoas, ao sair da oficina, elas saem muito diferentes de quando elas entraram. A gente percebe, elas chegam lá assim um pouco desconfiadas e já perguntam, mas eu vou ficar na mesma sala que o meu ex? Aí a gente fala, não vai. Aí, conforme a oficina vai deslanchando e ele vai, às vezes, podendo falar alguma coisa, porque assim, a pessoa tem psicólogos, né? Multidisciplinar? Não, na verdade, o trabalho não é terapêutico, o trabalho é educacional. É de orientar mesmo. De aprender. Então a orientação, ela toda já vem formatada do CNJ. Então as pessoas que estão ali são voluntárias do projeto, que nós selecionamos, nós capacitamos, mas elas não se identificam como psicóloga, como isso ou como aquilo, embora tenhamos, mas elas não estão ali na função de psicólogas, elas estão ali na função de voluntárias,
para ministrar aquelas orientações formatadas. Gente, adorei, vocês também gostaram com certeza, doutora. Parabéns, parabéns. O programa está à disposição da senhora para tudo aquilo que for de interesse da sociedade. A gente sabe que o seu trabalho é todo voltado, apesar de você receber, é um trabalho de dedicação enorme, né? Muito obrigada. Posso falar? Pode. Eu é que agradeço a oportunidade, né, de divulgar no seu programa esse trabalho bastante interessante criado pelo CNJ e que produz resultados efetivos mesmo, né, e a gente deixa aqui o recado para a população, para a comunidade, para os advogados, para as pessoas que têm amigos envolvidos em processos na justiça, que quando receberem um convite da justiça, que compareçam, porque não vão se arrepender. E um outro recadinho. Quem trabalha no sábado pode ganhar um relatório. Um comprovante de comparecimento para levar no trabalho, um comprovante do projeto. E uma outra questão que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer é que esse projeto ele funciona sem qualquer recurso, ele é totalmente com o trabalho de voluntários e durante essa oficina a gente tem que fornecer um lanche para os participantes porque são 4 horas de duração e nós estamos com dificuldade de obter patrocínio para esse lanche. É um lanche simples para em torno de 50 pessoas e nós estamos com dificuldade e temos crianças e temos adolescentes, nós não podemos deixar essas pessoas a tarde toda sem lanche e nós não temos verba para isso, então a gente aceita ajuda de panificadoras ou alguma empresa daqui da cidade que queira cooperar. Não precisa mandar dinheiro porque nós não queremos lidar com dinheiro, só falar, olha, eu estou disposto a patrocinar o lanche de um sábado, liga para a promotoria. São 40 pessoas mais ou menos? 50 pessoas, porque tem também a equipe, né? Nós temos alguns acadêmicos que fazem o apoio nosso lá na UFTM, então é um lanche simples, mas tem algum dinheiro, então assim, não dá para as mesmas pessoas ficarem bancando isso todo mês, né? Então se alguém tiver e quiser colaborar, um mês, basta ligar na promotoria e falar, olha, o lanche do mês de agosto eu faço questão de pagar. E a gente combina. E quem quiser participar, quem quiser ser parceiro, liga para onde? Pode ser para a Promotoria de Justiça, o telefone lá é 3313-6142, pode falar com a Alessandra ou com a Eugênia. Vamos imaginar que alguém queira ser o patrocinador oficial. É possível que ele tenha alguma dedução no pagamento de imposto ou a senhora não sabe? Dedução, eu acredito que não, mas ele poderia divulgar, de repente, se ele é um comerciante, entregar panfletos para fazer a divulgação, a gente pode mencionar o nome desse patrocinador em alguma ocasião, mas eu creio que essa questão do desconto não, porque em impostos, né, a vara da infância, né, quer dizer, os recursos da infância e juventude é que vão. E como esse projeto não é dessa área, é da família, eu acredito que ele não teria essa isenção. Não, né? Mas o valor é pequeno. Você imagina refrigerante e salgadinho. E o resultado é enorme. Né? Eu digo assim, ó, todo mundo, todo cidadão, ele tem que ter um compromisso com a sua cidade, com a sua sociedade. Porque quando você melhora uma relação ali, outra lá, você está plantando uma sementinha para a gente ter cidadão melhor. Para ter gente melhor, uma cidade formada de gente. É isso mesmo. E a gente quer nesse projeto poder transformar, e ele é capaz de transformar a realidade daquela famíliazinha ali, que teve um problema grave ali quando foi separar, porque foi traumática a separação, com traição e tal, mas a gente conseguiu, apesar disso, fazer com que esses filhos fossem preservados. Né? O pai foi alertado na oficina, a mãe foi alertada que não deve conversar na frente dos filhos sobre o processo, que não pode mandar recado, que não pode jogar o filho contra a mãe ou contra o pai. E isso são coisinhas pequenas. Separar a relação do casal com conjugalidade, com maternal, com parentalidade. paternal. Exatamente, é conjugalidade com parentalidade. Uma coisa é diferente da outra. O que separou foi o casal. Então não pode, por mais que custe, por mais que a pessoa deteste o outro, né, passe a ter uma raiva daquele outro, ela precisa se conscientizar de que foi o pai ou a mãe que ele escolheu para o filho. Exatamente. E aí ele tem que preservar isso, esse vínculo, dar ao filho a possibilidade de depois, lá na frente, escolher se o pai foi bom ou se foi mal, ou se a mãe foi boa ou se foi má. É deixar que o filho cresça tendo a convivência com ambos
E lá na frente, se ele falar, olha, o meu pai não foi legal comigo Uma quando eu relação era... dele. Ele forme o seu juízo e que não a mãe ou o pai fique falando, olha, seu pai está fazendo isso, olha, sua mãe está fazendo aquilo. Então é isso, é deixar que o próprio filho Siga o seu caminho. siga o seu caminho e forme os seus juízos e faça as suas escolhas com tranquilidade. A gente não acaba. Mas quando o pai não busca, ou a mãe não busca o filho para visitação... É uma dificuldade. Porque a senhora me disse, quer dizer, muita gente não quer entregar o filho para conviver com o pai. Mas a gente sabe também que é muito comum que o pai não vá é no muito horário comum. marcado e o menino fica lá esperando. É muito comum e isso gera assim, um estresse muito grande, porque o que acontece? Às vezes o pai não vai, aí a mãe não quer entregar na próxima visita. Então o que a gente prega na oficina? Faz uma justiça paralela, né? Faz uma justiça paralela, exatamente. E o que a gente prega na oficina é o seguinte, existe uma visita, vamos cumprir. Vamos tentar chegar no horário marcado, porque o seu filho está esperando. Deu uma complicação, avisa o filho, mas isso tem que ser exceção, não é todo fim de semana, olha, deu um imprevisto, meu filho eu não vou poder ir, porque isso gera um sofrimento para a criança, porque ela fica esperando o pai buscar na visita, ou a mãe. Então, mas a experiência revela também... E vai tão mais além também, né, doutora? Me corrija se eu estiver errado. Porque vai o senso de responsabilidade desse menino que está em formação. Claro, quer dizer, eu posso chegar no assim, compromisso na hora que eu quiser, eu vou se eu quiser. O sentimento de falar, nossa, me esqueceu de ser... Me esqueceu. Mas a gente coloca muito isso na oficina, que nós, pais, somos exemplos. Então, a forma como eu resolvo o meu conflito com o meu ex, por exemplo... Eu só resolvo meu conflito com baixaria, com bate-boca no portão ou chamando a polícia para fazer boletim de ocorrência. O meu filho vai crescer achando, a hora que eu tiver um problema ali na escola, eu vou dar uma pancada, eu vou fazer um bate-boca na escola. É isso que a gente procura mostrar, que o que você faz, você revela como exemplo para a criança. E a criança acaba resolvendo depois da mesma forma que o pai, inclusive com o próprio pai. Ele vai ter um conflito com o pai, ele vai resolver do mesmo jeito. É assim que funciona. É o exemplo que ele teve. Então a gente mostra isso é muito bacana. Agora, com relação à visita, só voltando um pouquinho, o que a gente tem percebido ao longo desses anos todos aí de profissão é que, assim, é muito comum, às vezes, a mãe, porque a mãe tem aquele sentimento, eu estou falando bastante, né, Gê, mas é só mais um pouquinho. Nós estamos fazendo 2 programas. Então tá bom, então eu vou continuar, porque esse assunto é muito interessante e as pessoas precisam saber. É muito comum, acabou o relacionamento, separa, por exemplo, a mãe fica com a criança e o pai fica com o direito de visita. Aí a primeira visita... A mãe fica com medo de entregar a criança por causa aquele sentimento natural de mãe. Eu não sei se ele vai sair com os amigos, eu não sei se ele vai beber, de vez em quando ele toma uma cervejinha a mais, e se ele tiver, e tudo mais. E aquela ansiedade da mãe, ela pega e inventa uma doença. O filho está com febre hoje, e às vezes a criança até está com febre, porque todo mundo fica abalado, a criança sente. E aí ela começa a botar empecilhos. Não, hoje eu vou na casa de não sei quem, hoje tem um aniversário e tudo mais. O que acontece? O pai desiste. Às vezes, esses pequenos obstáculos iniciais, aí gera a desistência do pai, e gera desistência aí, não forma a vinculação necessária, não desenvolve o afeto da criança pelo pai. Qualquer idade, o pai tem direito a levar a criança? Na verdade, o direito de visita não é direito do pai, é do filho. É direito do filho. Então, eu vou reformular. Independente da idade, o filho pode ser acompanhado pelo pai, levado, retirado, pode, para um passeio, para até os dormir? 18 anos ele está sob o poder familiar. Então, ele é menor, ele tem que ir exercer o direito de visita dele. Mas a mãe é obrigada a abrir a casa para o pai entrar? Entrar na casa não existe essa obrigatoriedade, mas ele tem que receber com cordialidade e entregar a criança. O que a gente procura buscar nessas oficinas é isso, que você tem que ter com o seu ex um mínimo de cordialidade, como se fosse um colega de trabalho, a gente fala isso. Eu brinco que a gente não dormiu com o inimigo 10 anos. Então, não dormiu com o inimigo 10 anos, então você tem que ter um mínimo de cordialidade, faça de conta que ele é um colega de trabalho, aquele que você não é muito simpatizante, mas você também não vai destratar. Então, trate o seu ex com respeito para tratar aqueles assuntos importantes da criança.
Então, não precisa receber com café e entrar dentro de casa, mas também não precisa, você não pode passar na porta da minha casa, isso não existe, as pessoas... A não ser, naturalmente, né, doutora? Nos casos de agressão, processo de agressão, de isso, distanciamento de distanciamento, que também é uma coisa que precisa ser muito bem utilizada, não pode ser utilizada à toa, né? A Lei Maria da Penha, a mãe tem que ter muita consciência, ou o pai, em usar esse afastamento, que é um instrumento legal, mas que veio para ajudar nos casos efetivamente graves, de riscos, exatamente, de riscos. Então, às vezes, porque teve uma discussão no portão, começa a se fazer boletim de ocorrência, daqui passa dali, dali passa dali, e aí vem uma medida protetiva. Então, assim, às vezes o pai nem é agressivo. Do Estado, né? O pai nem é agressivo, às vezes é o nervoso do pai, o nervoso da mãe. As pessoas, quando ficam nervosas, elas falam coisas que não querem, né? Então, precisa de ter um controle, né, nessa hora. É muito difícil, é muito difícil. E não é dizer que essa oficina vai resolver o problema, mas pelo menos lançar sementes para sensibilizar as pessoas, isso eu acredito que Isso pode ser ampliado para reunião de pais em escolas? Não seria um Então, bom público independente? Porque todo mundo pode casar e todo mundo pode descasar. E aí dentro disso me vem mais uma curiosidade, eu sou leiga, naturalmente, embora separada, com 4 filhos, uma relação... Meus meninos não percebem, Ótimo. Super tranquilo, graças a Deus. Excelente. Mas pode existir essa alienação parental com pais casados? Pode existir dentro da própria casa, embora não estejam separados, pode existir... A vida até mais efetiva, né? Todo dia. Todo dia. Pode existir entre avós, os avós falando do pai para o filho, avós paternos falando da mãe, avós maternos. Não seria um bom caminho, então, levar esse projeto para as escolas, para as reuniões de pais? Existe uma ideia embrionária lá em São Vicente, onde foi implantado o projeto piloto, mas eu confesso que ainda não fui atrás disso, porque casar isso com a concessão de benefícios, tipo Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Gás, é tanta bolsa, né? Poderia, mas o que acontece a estrutura para fazer isso, ela é aparentemente simples, mas ela requer um preparo das pessoas que vão passar essas orientações, porque você pode ter pais que vão se revoltar na hora, vão falar alguma coisa. Então, enfim, tem que ser pessoas preparadas. Nós temos que ter, projetor, multimídia. Custo, né? Estrutura e pessoal. É a estrutura, né? Então por isso que eu ainda... O Estado não está bancando nem esse aí, está sendo como voluntário, isso me deixa muito triste, porque é um projeto que o Estado, enquanto, não estou falando Estado de Minas Gerais, é Estado, Brasil, prefeituras, Estado mesmo, tudo Estado da Federação, tinham que abraçar esse projeto e bancá-lo com a qualidade que ele merece. Porque isso é prevenção. Porque boas ideias têm bons resultados também, mas... Exatamente. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, o ano passado, baixou uma recomendação, que é a recomendação 050/2014, a todos os tribunais, recomendando que adotem essas oficinas como política pública de prevenção e resolução de conflitos familiares. E é assim que tem que ser visto. Então, assim, existe a vontade da gente ampliar, mas por enquanto estamos caminhando só com os processos da justiça e depois, mais para frente, a gente pode até pensar em ampliar. Atualmente, a gente está querendo ampliar para mais de uma oficina por mês com uma outra instituição, que eu não sei se poderíamos falar o nome da instituição. Se está fazendo bem para a sociedade, pode falar. A Universidade de Uberaba está formando uma parceria também com o curso de Direito e Psicologia, e nós vamos fazer uma capacitação de outros professores da instituição que vão trabalhar nesse projeto. Aí nós vamos tentar fazer 2 oficinas por mês para abranger um número maior de processos. Que maravilha, estou torcendo por isso. Doutora, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui de novo no nosso programa. Com certeza, toda vez que a senhora vem aqui, enriquece, esclarece e, de repente, faz as pessoas que estão lá em casa pensar, né, na escolha do pai, na escolha do parceiro, na proteção à gravidez, no cuidado com os mais velhos, com seus pais, enfim, com a família, né? Mesmo dentro de um novo conceito de família que a gente tem aprimorado a cada dia mais. Mas é preciso responsabilidade, na verdade, para se conviver com o outro, mesmo que o outro lhe seja tão próximo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte para você nos seus trabalhos aqui. Muito obrigada. Obrigada.